O paranormal está muito mais interessante nesta temporada e eu pude muito bem ver isso neste segundo episódio de Os Sinais do Outro Lado. Olá, eu sou o Conversa Paranormal e este é o meu canal onde eu dou as minhas opiniões sobre a ordem paranormal e vou ler as vossas nos comentários e responder em outros vídeos. Este episódio começou de uma maneira interessante. No último episódio terminamos com um pequeno erro, se calhar, da equipe, com uma morte que podia ser evitada, pelo menos o que tínhamos compreendido no início, do Senhor Haddad, coitado, descanse em paz. E uma coisa que me interessou ao longo deste episódio é que eu acho que isso provavelmente é uma síndrome dos primeiros jogadores. Eu já vi isso acontecer com os primeiros jogadores antes, principalmente em Desconjuração, mas eu acho que uma coisa que eu me dei conta é que se calhar o Gary, se calhar é uma coisa de personagem mesmo do Lírio, mas parece muito que o Gary quer muito justificar o facto de ele ter feito um erro, entre aspas, no último episódio. Ou pelo menos o fato do Lírio ser um bocadinho um clássico burrão. Eu não sei se isso é uma coisa proposital, mas pelo menos ele sempre tenta mostrar como ele não quer saber do que está a acontecer, que ele não quer pensar. E eu vejo isso mais como, se calhar, uma desculpa, se calhar para justificar o erro que ele fez no último episódio. Mas ao longo deste episódio aqui, eu vi que ele acabou por deixar esses pesos para trás. Eu acho que provavelmente são as dores do crescimento. Ele é um player novo e eu entendo que deve ter muita pressão. Eu espero que ele vá conseguir habituar-se mais a isso, porque ler os comentários e saber o que as pessoas estão a pensar do teu personagem pode acabar por fazer-te tentar justificar as tuas ações, e isso acaba por deixar as coisas um bocadinho forçadas, que eu achei que foi um bocadinho o caso. Não estou a atacar o Gary pessoalmente, eu acho verdadeiramente engraçado e todas as pessoas que começaram a Ordem Paranormal, eu acho que ele provavelmente é a pessoa que está a tentar largar-se mais e ele acaba por às vezes forçar um bocadinho algumas situações, tentando mostrar mesmo como o Lírio é uma pessoa que faz coisas de maneira impulsiva, mas é como a Beatrice que nos primeiros episódios de Desconjuração acabou por descrever toda a sua vida a cada pessoa que ela via. São dores de crescimento, ele provavelmente vai se habituar mais a isso. Eu entendo que deve ser um bocadinho chato ter pessoas atrás de ti a dizerem que fizeste um grande erro no primeiro episódio e que estragaste o plano, mas pelo menos é uma constatação que tem a fazer. Então, ao longo da batalha, com como é que se chama? O Afurado, se não me engano, eu me dei conta como o paranormal está muito mais desenvolvido nesta temporada. Antes parecia mais como uma batalha de poder, sabes? Uma batalha de Dragon Ball onde dás um Kamehameha e o Kalikan e vês quem tem mais poder. Parecia mais isso, como alguém dava um soco e dava dano, e tu davas um soco e dava dano, e davas um soco e dava dano, e fazia assim. E mesmo se as batalhas eram interessantes, não tinha tanto dinamismo, era mais tipo, tu dás dano e eu dou dano, e quem perder a vida primeiro perde. Mas aqui vimos pelo menos como é que o paranormal e as batalhas são muito mais dinâmicas e implicam muitas mais coisas. Tipo, durante a batalha vimos técnicas de luta física com o Lírio marretando com a Leonora o Aflorado. Vimos o Shand ser um grandíssimo carry, acabando com o Aflorado quase sozinho, com o Descarnar. E vimos também uma implicação de batalha que é interessante. Já tivemos especialistas antes na Ordem Paranormal, mas nunca um especialista que usava os poderes e as habilidades mesmo em batalha. Eu vi isso duas vezes, eu não vou mencionar a segunda porque eu vou falar disso depois, foi mais tarde no episódio, mas principalmente no início, com a mina do Chico. Eu achei isso interessante, já que é a primeira vez que vemos mesmo alguém usar algo em batalha sem ser armas e rituais. Isso mostra como a criatividade é o limite, como podemos usar tantas coisas numa batalha diferente e como um personagem que é o clássico geek deveria ficar na van a teclar no computador e tentar hackear a NASA pode ser verdadeiramente um MVP numa batalha. Isso é interessante. E também eu vi que o paranormal também não é só usar em batalhas. Como antes, claro, já tínhamos visto o paranormal fora de batalhas, mas principalmente no lado dos players, quase sempre era usado só em batalhas. Quase nunca víamos o Dante a usar rituais fora de uma luta, ou alguém a usar este ritual para uma coisa exterior.
A única coisa que vimos mesmo era o Rubens, que utilizava o teletransporte, esqueci-me do nome exato, mas o teletransporte para andar mais rápido. E nesta batalha vimos como é que o Geese, que também por coincidência é um personagem do Phelps, consegue usar o paranormal de muitas maneiras diferentes. Vimos principalmente como ele consegue usar o paranormal para se disfarçar. Vimos também o Xand usar um bocadinho a polarização, se não me engano, para levitar a corda. Mas vimos mais isso com o Giz, a transformar-se no adágio, a tentar enganar as outras pessoas com o paranormal. E eu acho que isso é mais interessante, porque mostra que o paranormal não é só uma força bruta para lutar contra pessoas e para matar e tudo. O paranormal é mesmo uma maneira de hackear a vida, quase um life hack. Podes usar de muitas maneiras diferentes. E por isso que ter tanta variedade, tantos jeitos diferentes de encarar uma situação, já me começou a me interessar ainda mais com esta temporada. Como eu disse num outro vídeo, pode estar aqui no card, eu não gostei lá muito do Segredo da Ilha, e uma das razões é porque eles não tinham muito contacto com o paranormal, então as batalhas acabaram por ficar um bocadinho monótonas. Por exemplo, as batalhas, quando aconteciam, o que era raro, era quase sempre soco, 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 bater com pau, bater com um ramo, e quando o Vanderlei veio é tiro, 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 bater, bater, tiro, tiro, bater, bater, e acabou por ficar um bocadinho aborrecido as batalhas. Mas aqui dá para ver que tem tanto potencial de usar tantas maneiras diferentes, tudo, não só os rituais, como também as tecnologias, as técnicas de luta, e isso me deixa verdadeiramente ansioso, porque eu sei que a criatividade é o limite, e temos na mesa, se não me engano, 3 players que já participaram de mais de uma temporada. Temos o Luís, que já participou em todas as temporadas e provavelmente é a pessoa mais experiente em questão de novos personagens. Não vou farpar alguém, mas eu acho que alguém tem um recorde de personagens mortos. Tem o Phelps, que já participou de tecnicamente 3 temporadas. Não, 5. Ordem Paranormal, Desconjuração, Calamidade. Ok, 4. E esta. E também tem o Guaxinim, que mesmo se é o contrário do Luís, que mesmo se teve só um personagem, é o que teve um maior desenvolvimento. Então temos um combo de uma pessoa extremamente maluca, que é o Phelps, e 2 pessoas extremamente experientes. E isso dá tanta liberdade e permite aos novos players também de serem implicados nisso, o que eu acho interessante. E eu acho que isso dá mais potencial a esta temporada de ser mais interessante e dar mais ânsia, porque tem muitas mecânicas novas e mecânicas já estabelecidas e mais sólidas. Então, um ponto positivo. Depois então de acabar com o Aflorado, tentar convencer a Alberta, nome bonito, de que o Adágio está vivo e tudo, o que me interessou é o facto de que, na verdade, ninguém fez nenhum erro. Na verdade, o Adágio ia morrer de qualquer jeito. Isso mostrou-me 2 coisas. Primeiro, eu não vou lhe dizer que isso é o caso, mas pelo menos isso tirou um peso, provavelmente, dos ombros do Gary. Também eu acho que isso influenciou, porque no resto do episódio dá para ver que ele está muito mais livre. Porque finalmente pode-se dizer que não foi a sua culpa, porque de todo o jeito o Adágio ia morrer. Então, uma coisa boa. Mas principalmente que mostra que não é só porque conseguem tirar um parasita que a pessoa vai sobreviver. E vimos isso também depois de umas outras interações, quando eles vão ver a vaca. Na verdade, a vaca já estava morta do mesmo jeito que o Adágio e só estavam a agir como um casulo. Então isso dá um bocadinho mais de pressão, porque eles não têm um tempo infinito. O parasita não vai ficar dentro das pessoas, porque eu acho que provavelmente vai ter um parasita em muitas pessoas que já vimos, mas não sabemos que tem um parasita, e dá uma sensação que nós temos um tempo limite e temos que acabar com isto rápido, porque se durarmos muito, não só os habitantes, mas os players também vão morrer. Este foi o primeiro monstro, não foi lá muito difícil, mas não quer dizer que vai ser isso sempre. Então isso dá um bocadinho mais de suspense e de mistério em tudo isso, porque sabemos que não temos tempo infinito e temos que ir rápido. Então, ponto positivo outra vez. Eu estou meio a impressionar com esta temporada. Então, depois de terem tido aquela conversa na van e terem discutido um bocadinho, acabam por enterrar o Adágio. Depois foram falar com a família, e o que me interessou é o facto de que
temos já uma pessoa que é implicada no paranormal, mas que não é da ordem e que não sabe usar o paranormal. E deu-me um bocadinho um flashback dos miúdos, das crianças da Mansão Assombrada e Desconjuração com o Dom. E é interessante porque eu pensava mesmo que seria simplesmente uma criança que se calhar foi abduzida ou algo, mas parece que ele tem algo implicado. E isso acaba-me por fazer pensar, esta história está a passar-se no passado. Então tem uma grande chance de termos esses personagens implicados com alguns personagens que já conhecemos. Como eu vi uma teoria, que até eu acho que se calhar faz sentido, que o Lírio tem uma grande presença de patas de lobo em tudo o que ele faz, na Leonor, na roupa. E o Balu, ele tem uma grande presença de patas de urso. Eu acabei por pensar, esta história está por volta dos anos 25 e o Lírio tem 20 e tal anos, 25 vou dizer. Então, depois de alguns anos, ele teria 47, o que faz sentido ser um irmão potencial do Balu. Então deixa essa teoria no ar, se calhar vocês estão de acordo, se não tiverem ponham nos comentários, mas bom. Então depois conversam com o rapaz, que na verdade é um agente secreto, me deu uns flashbacks de desconjuração, foi fofo. Eu gostei dele, ele parece um personagem interessante, vai ter um desenvolvimento provavelmente, e bom. Depois eles vão ver a vaca na verdade era um casulo, o que volta no que eu disse antes, que na verdade tem uma grande chance de já terem pessoas que estão mortas e não o sabem, que é um bocadinho triste. E se calhar isso pode implicar algum dos players, porque eu acharia muito foda se um dos players na verdade estiver infectado e no final acabou e ele tem que morrer e ele só não sabe que está morto, mas já está morto, ou algo assim. O que dá mais potencial a um desenvolvimento e um drama. Até dá para ver que as personalidades dos players ou dos personagens estão-se a desenvolver mais. E como eu disse num outro episódio, quando tens uma personalidade caricata, eu acho que isso é melhor. Tens uma característica que é que onde orbita o resto do teu personagem. Dá para ver isso em quase todos os personagens. Tipo, o Lírio é o gigante gentil, o Xand é o clássico lerdão, mas foda. O Giz é o bobão, mas isso é o Phelps em geral, então ele nem tem que se forçar para fazer isso. E o Chico é o nerdão clássico, a Dara é a mulher gentil e emocional. E dá para ver que esses personagens já são muito mais carismáticos para mim, comparado aos personagens do Segredo na Ilha. Não vou me aprofundar nisso. Se quiserem saber o porquê, vejam no card ali em cima. E bom, isso por desenvolvimento de Phasmophobia atrás de descobrir o que aconteceu com as pessoas, acabou por mostrar como é que isso também tem potencial de dar muita mais liberdade aos players, porque eles têm que saber o que fazer, quando fazer e o porquê. E se eles não sabem, eles não estão implicados, eles não vão conseguir lidar com o monstro e provavelmente vão morrer. Então os players são incentivados a tentar agir por conta própria e entender o que estão a fazer e a tomar decisões que fazem sentido. Eu acho que isso foi um teste no início com o que aconteceu com o Adágio. Foi um erro, se calhar, mesmo se ele estivesse morto, foi um erro da equipa que não conseguiu agir bem quanto à situação. E então agora pelo menos eu acho que eles estão mais motivados a tentar pensar antes de agir. Eu acho que isso é muito interessante. Depois eles vão tentar analisar as pessoas do outro lado. Parece que não nesse sentido, do outro lado do lago. E é interessante porque vimos outra vez como as pessoas muitas vezes estão implicadas com o paranormal, mesmo sem ser, mesmo sem saber o que é o paranormal. Por exemplo, aquelas pessoas, os três lá, usavam o paranormal como uma justificativa espiritual, o que é interessante porque pode fazer um paralelo com a vida real, onde se calhar tudo que conhecemos e as nossas superstições são na verdade alheios que estão à nossa procura para nos abduzir. E aí? Mas, piadas à parte, eu acho isso muito interessante porque dá para mostrar que o universo pode se expandir de muitas maneiras e usar o paranormal de muitas maneiras diferentes, sem ser o clássico de antes: paranormal mata isso, paranormal mata isso, paranormal matou, então a ordem vai acabar com o paranormal. E é isso.
Porque eu acho que o que está a ser muito desenvolvido nesta temporada é o facto de que o paranormal e os monstros e o outro lado não ataca simplesmente fisicamente ou diretamente. O paranormal age de maneiras diferentes. Eu acho que o que esta temporada está a fazer é nos mostrar que o paranormal não é só um meio, uma espada, mas também um cérebro, um escudo, muitas coisas. Eu acho isso muito interessante. Então vamos ver como é que vai se desenvolver nos próximos episódios. E então, depois daquele contacto com as pessoas do outro lado, eles acabam por ter um outro caso de phasmophobia, o que eu acho sempre muito engraçado e muito interessante, já que não é o clássico vão para lá guiados pelo mestre, mesmo se o mestre dá umas dicas, eles agem por conta própria, e eu acho interessante porque o mestre deu um livro com tudo, porque assim quando davam em fichas particulares e fichas espalhadas, acaba por ser um bocadinho mais difícil de fazer uma investigação. Então eu acho interessante o facto do Selby dar um livro inteiro com a maioria das informações e depois deixar outras informações mais pequenas espalhadas. Eu acho que isso é mais interessante. Mas uma coisa que me intrigou um bocadinho é o facto de que uma emissora de TV está implicada nisso, o que me faz pensar: são alheios que controlam essa emissora ou são pessoas que controlam os alheios e usam a emissora, ou são os alheios que controlam as pessoas da emissora? Eu não sei o que vocês acham, digam-me nos comentários. Eu acho que os alheios estão a trabalhar de alguma forma com as pessoas. Não sei se estou a controlar as pessoas ou se as pessoas estão a usar os alheios. Eu não acho que as pessoas têm tanto poder, mas eu acho que as pessoas estão a trabalhar juntas com os alheios, e faz-me pensar no caso dos homens de negro que vieram na filmagem. E bom, é uma teoria que eu lanço também lá. Quero saber o que é que vocês acham sobre isso, mas bom. E finalmente, depois do caso do Phasmophobia, acabam por, como eu disse, descobrir que é um fumor e lançam uma granada de fumo e boom, cliffhanger, odeio de Selbit. Eu queria saber pelo menos como é que ele ia aparecer, porque eu achei muito interessante o design do aflorado, então eu pelo menos queria saber como é que ele parecia. Mas bom, eu acho que vamos ter que esperar pela próxima semana. Achei um episódio bom, muito bom. Melhor do que todos os episódios de Segredo da Ilha para mim, e achei que os players fizeram decisões inteligentes, mesmo se tiveram alguns momentos que eu acho que podiam ter feito outra decisão. Por exemplo, quando esconderam a vaca, eu pessoalmente só deixaria a vaca lá e diria que é uma infecção do inseto parasita e que por isso que ela morreu. Não sei porque é que eles não podem mostrar isso para ela, mas bom, eu acho que é isso que tenho a dizer quanto a este episódio. Não sei se é melhor do que o primeiro episódio. Eu não vou ranquear os episódios, mas achei um episódio muito bom. E quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, que eu vou ler as vossas opiniões e se calhar fazer um vídeo respondendo. Já respondi alguns comentários no outro vídeo, então eu vou sempre ler tudo. Isso é o meu objetivo com este canal. Vou ler as vossas opiniões, vamos discutir e vamos desenvolver opiniões sobre essa série que adoramos. Mas bom, eu sou Conversa Paranormal, espero que tenham gostado e até à próxima.